Mulheres Conectadas. Oferecimento Alfareta Contabilidade. Serviço estratégico e humanizado para sua empresa no Brasil e no exterior. Milenare. Um novo padrão em farmácia de manipulação. Olá, bem-vindos a mais um Mulheres Conectadas. E o papo hoje é para você que trabalha em alguma empresa ou especialmente para você que empreende. Sabe por quê? Já já eu vou receber a doutora Lidiane, que é especialista em negócios e proteção patrimonial. Sabe do que a gente vai falar? A gente vai falar como você vai se prevenir, se precaver aí contra problemas, processos para sua empresa. Ninguém quer. Todo mundo quer fazer o certo, mas a gente precisa ser bem direcionado. Então, se você quer fazer parte do programa, mandar sua pergunta, colocar sua contribuição aqui, ó, aponta o celular para o QR Code que está aqui na tela, pode mandar sua pergunta, sua sugestão, seu recadinho, ou também lá pelas redes sociais. Sabe o que eu vou te pedir? Faz aquele favor para mim? Entra lá, canal ABC Oficial _, que é lá no Instagram, lá tem todos os links. E ele vai te direcionar também para o nosso canal do YouTube. No YouTube você pode mandar sua mensagem, mas o que você pode fazer que a gente vai gostar muito e para quem você enviar também é compartilhar esse vídeo, porque é informação de primeira que vai chegar aí para quem você conhece, para quem você sabe que precisa dessa informação e vai ajudar bastante a gente aqui a fazer o nosso programa cada vez melhor para vocês. Quero fazer um convite também, claro, né? Para vocês me seguirem nas redes sociais, ou @claudialoia, porque aqui nós estamos todos os dias, certo? Mas nas redes sociais, aqui é uma horinha. Nas redes sociais eu tô praticamente 24 horas por dia com vocês. Vocês podem mandar sugestões de pauta, a gente pode bater um papo gostoso e quem sabe você não vem aqui no programa também. Me conta, me fala o que você faz e aí a gente pode fazer esse convite de você estar aqui para falar para muitas mulheres e homens também. O programa se chama Mulheres Conectadas, mas os meninos também são bem-vindos aqui. E como eu digo todos os dias para vocês, vamos passar esse tempinho aqui de conteúdo, essa tarde gostosa, vai passar rápido, infelizmente passa rápido, mas você não vai sair daqui. Você vai fazer o seguinte, vai pegar a tua aguinha, teu café e vai voltar comigo, porque agora tá no ar Mulheres Conectadas. Agora sim, vamos começar o nosso papo. Inclusive, você que quer empreender, você que já empreende, vocês sabiam que dá para você trabalhar no preventivo? E é sobre isso que a doutora Lidiane vai falar com a gente hoje. Vamos dar boa tarde para ela. Boas-vindas, bem-vinda. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui com você, nesse programa tão bacana, com uma pauta tão importante. Muito importante. Empreende. Sabe por quê? Eu acho que é a base, sabe, doutora? Porque se acontece qualquer coisa por falta de prevenção, pode quebrar uma empresa. Sim. Né? E se a gente puder se prevenir, fazer a coisa certa, e são tantas camadas, tantas coisas que dá pra gente fazer, e são pouco, né, difundidas aí, e hoje a gente vai aprender um pouco aqui, né, como a gente faz essa prevenção para evitar problemas, porque ninguém quer problema, a gente quer fazer o certo, mas às vezes falta informação, né, doutora? Você percebe isso também? Total razão. 80% dos problemas que chegam no escritório poderiam ter sido evitados com uma medida preventiva. Porque no Brasil a gente tem a cultura ainda, já melhorou muito, mas ainda tem a cultura de trabalhar secando gelo. Correr atrás do problema quando ele já está instalado, resolver e não prevenir, né? Mitigar os riscos da atividade empresarial, que corre por várias áreas, tanto na parte societária, contratual, relacionamento com fornecedores, prestadores de serviço, clientes, trabalhista, fiscal, tributária. Então, são várias esferas que o empresário precisa dar conta ao mesmo tempo. Nossa, e olha que legal que a doutora trouxe. A prevenção não é só do trabalhista.
tudo. A dissolução de uma sociedade pode quebrar uma empresa. Sim. São tantas coisas, né? Com os seus fornecedores. Então, a gente pode dar uma pincelada aí, um pouco de tudo, para a gente falar com o pessoal aí de casa? Qual o primeiro passo? Em ordem de importância. Acho que todos são importantes. Acho que vai ser difícil essa pergunta. Por onde a gente começa? Primeiro, a gente precisa começar com o diagnóstico. Tá. E entender onde aquela empresa está mais vulnerável. Então, pensando em um cenário macro, os contratos que se usa hoje foram feitos para você? Você pegou da internet, você não tem contrato, suas negociações são muito mais verbais. Como que funciona? Se eu não tenho um contrato que foi feito para mim, então esse é um sinal de alerta. Eu preciso buscar mitigar esse risco. Na parte trabalhista, você já tem um regimento interno, você já tem um código de conduta, você atende à Lei Geral de Proteção de Dados para os seus colaboradores, você troca muita informação por WhatsApp, é tudo muito ainda informal. Então, outro sinal de alerta. A gente precisa revisar tudo isso. A parte societária, como que tá? Geralmente aqui é assim, ele é meu amigo, a gente já combinou, então a gente nunca vai brigar. Se a gente brigar, a gente se resolve, porque é meu melhor amigo ou é meu familiar. Aí é um ponto de alerta máximo. Porque tem amizades que são desfeitas, gente, infelizmente, Sim, por conta de sociedade, né? E um acordo de sócios resolveria, né? resolveria. Porque, assim como você disse logo no início da nossa conversa, a empresa é um organismo vivo. Então, muita gente depende daquele organismo vivo. Se os sócios estão em choque, todo mundo paga. A empresa é a maior penalizada. E quando a empresa começa a ficar penalizada, aí todo mundo perde. O colaborador perde, o prestador de serviço, o cliente e o sócio também. Porque é dali que ele tira o seu sustento e, com certeza, ele está minando com a sua briga os proventos daquele negócio, daquela empresa. Agora, doutora, se a gente já abriu uma sociedade, já fiz ali, já tenho meu contrato social e eu não fiz o acordo de sócios, eu posso fazer depois? Pode, deve. Tá. Pode fazer tanto o acordo de sócios como revisar esse contrato social. Porque pense, a gente planeja muito o nascimento de um negócio. Sim. Então a gente faz estratégia de marketing, de diferencial competitivo, mas a gente não planeja o contrato social, que é a certidão de nascimento daquele negócio. Então o contrato social também precisa ser estruturado para atender a finalidade do negócio, defender os interesses dos sócios. Então revisar esse instrumento, revisar e criar um termo de acordo de sócios é extremamente importante. Perfeito. Então, acho que o primeiro passo são os sócios, né? Sim. E aí, eu acho que a outra preocupação maior de todo empresário são as questões trabalhistas. A gente sabe, nós já temos a lei que rege tudo isso, mas se a gente pode fazer a política da empresa, né? Essa política, ela pode favorecer aí o empregador numa possível reclamação, porque era como se, olha, ele foi contratado, ele já sabia que era assim. É mais ou menos esse o caminho? Está perfeito seu raciocínio. As políticas, o regimento interno, o código de conduta, eles criam a regra do jogo. Eu sempre falo que eles colocam a ordem na casa. Então, aquele que chega, primeiro que dissemina cultura, porque cada empresa tem o jeitão do seu dono, tem a sua cultura individual. Você equaliza, dissemina a cultura, criando políticas internas e colocando todos na mesma página. Então, o colaborador chega, ele sabe como ele tem que atender um cliente, ele sabe como ele deve agir, ele sabe se ele tem que usar uniforme, ele sabe quantas vezes ele bate o ponto, se ele não bater o ponto, o que pode acontecer, se ele tem que pedir autorização ou não para fazer uma hora extra. Tudo isso a gente equaliza. Coloca as regras do jogo. Isso fica na política. A gente coloca, tem que ter o regimento interno, que são as normas da empresa, as regras da empresa, o código de conduta, que é aquilo que se espera do colaborador dentro e fora do negócio, e as políticas, que cada empresa tem a sua. Por exemplo, aquelas empresas, antes eu via muito, né? Hoje em dia eu não vejo mais tanto, mas que exigem que a profissional vá com cabelo de determinada forma, maquiagem, tudo isso já tem que estar dentro desse contrato. Isso é muito comum em companhias aéreas.
Sim, sim. Que exigem que a colaboradora esteja maquiada, arrumada. E, em alguns casos, muitos casos, inclusive, a empresa, inclusive, precisa fornecer uma ajuda de custo para que a colaboradora esteja impecável. Pelo menos em companhias aéreas funciona desse jeito. Agora, vamos trazer isso para empresas mais próximas? Você não precisa dar uma ajuda de custo para a sua colaboradora estar maquiada, mas você pode exigir dela o mínimo de compostura. Então, por exemplo, olha, aqui na minha empresa, eu não quero que venha com decote, eu não quero que venha de mini saia, eu não quero que usem chinelo, bermudas, shorts. Então, você já dá um norte do que pode e do que não pode. Ah, muito calor, verão, colaboradora vai com blusa de alcinha bem fininha. Olha, aqui na minha empresa não funciona dessa forma, aqui nós não queremos que use esse tipo de vestimenta. Ok. Pode colocar tudo isso Pode dentro. colocar. Você está colocando as regras do jogo, do seu negócio, para os colaboradores e você equaliza. Perfeito. E na hora, por exemplo, se o colaborador for querer reclamar de que, meu chefe falou tal coisa porque eu fui com uma outra roupa diferente. Já estava aqui no regimento. Isso já salva, porque a pessoa assinou, a pessoa já sabia. Exato. Você pode, inclusive, aplicar uma medida disciplinar, uma advertência para esse colaborador, mandar o colaborador voltar para casa, ele perde o dia, porque está no meu regimento, estão nas nossas políticas internas que não pode vir trabalhar de mini saia, por exemplo. A colaboradora chegou de mini saia, você pode aplicar uma advertência e mandar ela de volta para casa. Tudo isso acordado antes, você pode fazer. Agora, doutora, para a gente exemplificar aqui, para ficar fácil, até para quem assiste aí em casa, claro que sem citar nomes, né? Mas você tem alguns exemplos para falar com a gente? Olha, esse prestador de serviço, ou esse empresário, teria tido um problema se nós não tivéssemos, ou teve um problema que poderia ter sido resolvido desta forma. Você consegue, porque é legal com um exemplo, porque aí a gente consegue, nossa, mas eu tenho isso aqui na minha empresa, já deixa eu ver, né? Sim, tenho. Muitos casos acontecem diariamente, né? Eu brinco no escritório que a gente morre e não vê tudo, porque todo dia a gente aprende algo diferente. Mas temos um caso recente, inclusive, que um colaborador exigiu dinheiro de um cliente. Então pense numa empresa de logística, carregando material para colocar no carro do cliente que veio buscar a sua compra, o colaborador pediu uma caixinha direto para o cliente, completamente distante das normas da empresa e daquilo que a empresa quer transmitir no mercado, porque é a sua imagem que fica arranhada. Claro. O que aconteceu? Nós tínhamos normas muito claras ali de que era extremamente proibido exigir caixinha, mesmo porque eles recebem salário naquela função especificamente para isso, para carregar material. Ele exigiu essa caixinha, o cliente não deu, mas fez uma reclamação. Buscou a gestão da empresa para reclamar, olha, um colaborador veio atrás de mim, me pediu caixinha, ficou uma situação muito chata, enfim, formalizou, tinha câmera de monitoramento interno, conseguimos puxar, então fizemos uma investigação rápida, interna, até para não punir quem não merece ser punido, levantamos todas as imagens, entendemos o que havia ocorrido, identificamos o colaborador. Ele foi chamado por uma reunião com a gestão, não negou que havia feito e foi demitido por justa causa, porque infringiu uma norma da empresa. Perfeito. Quando já está tudo claro ali, tudo certinho, não tem muito o que ser discutido. Não tinha, nesse caso, como ele dizer, olha, eu não sabia que eu não podia pedir caixinha. Porque tinha uma política clara dizendo que era proibido pedir caixinha. É aquela coisa, né, que a gente fala, né, doutora? O óbvio precisa ser dito. Sim. Claro que essa colocação é uma colocação, talvez que para alguém não seja tão óbvia. Existem coisas mais óbvias ainda que precisam ser ditas, né? É incrível como que na cabeça dele, ele não estava fazendo nada de errado. Embora ele soubesse que naquele local ele não poderia fazer isso. Mas culturalmente, para ele, tudo bem pedir uma caixinha. Ainda mais agora, né, nessa época de Natal, acontece muito isso, né? E aí a gente falou aqui um pouquinho dos trabalhistas, né, que podem te ajudar numa possível reclamação, mas claro que você também vai ter que estar dentro das normas, dentro das leis, tem que prestar atenção. Se fizer tudo certinho e ter aí todos os regimentos, você quase que
zera. Você mitiga muitos riscos da sua atividade. Pode acontecer da pessoa, porque o que passa na mente do outro, né, a gente não sabe. Sim. Mas até aí ter a outra parte ganhar algo vai ser diferente se você estiver dentro de fizer tudo certinho, todos os contratos, tudo bonitinho. Isso. E aí você falou antes sobre os fornecedores. Eu nunca pensei. Você já pensou, você é empresário, fazer contrato com os meus fornecedores? É muito importante, né? É importante. Não só, é claro que às vezes a gente faz aquele contrato mais usual de exclusividade. Mas o que mais pode ser feito? Eu nunca parei para pensar. Cumprimento de prazo, qualidade. Isso é muito importante. Se esse fornecedor, por exemplo, contrata um terceiro para colocar na sua operação, então, limitação de responsabilidade. Tem várias condições que podem ser observadas dentro de um contrato. A depender, obviamente, dessa relação que está sendo estabelecida. Perfeito. Então eu posso, olha, eu vou comprar de você, mas eu quero que seja, eu posso colocar, na verdade, quem tiver fazendo, as partes que estiverem fazendo o contrato podem colocar tudo o que eles quiserem. Tudo. Porque o contrato é isso, né, gente? O contrato não é da internet pronto. O contrato ele é feito, isso. é o que você falou no começo, é pra gente, né? Porque pra mim funciona de uma forma, pro outro de outra, e tudo bem a gente fazer do jeito que serve pra gente. Mesmo contrato de sócios. Isso, eu falo que aquele contrato que está ali na internet, ele foi feito por alguém e para alguém. Que não é e você. Esse alguém não é você. Então, busque trazer, elaborar e pedir, né, para que um especialista crie um contrato específico para as suas necessidades. Porque com certeza você estará protegido, vai mitigar todos os seus riscos e você vai trabalhar com muito mais tranquilidade. Porque imagine um problema que você não está esperando, vindo de uma negociação que às vezes envolve valores altos. Traz um prejuízo que muitas vezes o próprio negócio não pagou. Exato. E aí você poderia ter parado com isso com um simples contrato, gente. É isso. Olha só, a gente falando aqui, né, parece simples, a gente não para, porque é tão no automático às vezes, ou culturalmente, como a doutora colocou aqui no começo, né? A gente vai tudo tão depressa. Sempre foi assim. E na boca, né, a gente costuma fazer tantas negociações verbais. E no boca a boca, né, que é o pior. Que não dá a importância que um contrato tem, a relevância que um contrato merece. Perfeito. E doutora, agora para quem tem uma ajudante em casa, também pode ser feito esse regimento, essas normas e condutas para um colaborador que vai para a sua casa, para dentro da sua casa, para o empregado doméstico. Pode ser feito esse A tipo relação de com o contrato? empregado doméstico ela é muito mais simples, né? Tá. Pode fazer, você pode estipular o que pode ser feito ou não na sua casa. Por exemplo, você pode dizer, olha, aqui eu não gosto que tirem fotos minhas. Né? Então, vamos evitar que isso ocorra. Pode acontecer, você pode pontuar o que pode ou não fazer dentro da sua residência, não tem problema nenhum com isso. Também pode ser feito. Desde da grande empresa, a micro, o único colaborador que você tem na sua casa, você pode fazer. E agora vamos falar um pouquinho sobre a informalidade, o não CLT, né? As pessoas jurídicas, o famoso Sim. PJ. Sim. Que tem muitas empresas, né, que fazem esse tipo de contratação. Às vezes esse colaborador vai todos os dias para essa empresa, às vezes não tem. Na maioria dos casos, o correto é, né, não ter o horário de entrada, horário de saída, mas também tem que ser feito um contrato muito detalhado disso, né? Principalmente em relações PJ. Porque para ser considerado um PJ, a gente tem que evitar os vínculos, as características de um vínculo de emprego. Quais que são elas? Então, pessoalidade, habitualidade, remuneração, subordinação. Então, a gente precisa evitar que isso ocorra. A pessoa precisa ter liberdade de trabalho, ter autonomia, dentre outras características. Um contrato é extremamente essencial. Hoje, essa discussão, inclusive, está suspensa. Então, as pessoas que entraram com ação no judiciário para discutir vínculo de trabalho em um contrato PJ, estão com todos os processos suspensos. Olha. Até decisão da nossa Suprema Corte sobre esse tema. Então, a gente está aí no entrave jurídico para entender o que o nosso judiciário vai trazer ainda de novidades sobre esse tema.
Olha só, tá bem. Mas ainda as empresas podem fazer esse tipo de contratação. Podem, não tem nenhuma limitação para contratar um PJ. Atenção a esses requisitos. Essa pessoa vai ser mesmo um PJ? Não tem problema nenhum. Precisa fazer um contrato e deixar muito claro as regras do jogo ali. O que se espera dessa pessoa. É isso. Todas essas condições, esse acerto comercial que vocês fizeram dessa relação. E existem alguns, né, doutora, que você precisa homologar, inclusive nos sindicatos. Não tem isso também? Isso tem para salão de beleza. Para salão de... É só salão de beleza que salão tem? de beleza que tem a lei do salão parceiro, né, do parceiro. Então, esses trabalhadores em salão de beleza têm um contrato, como se fosse um PJ mesmo, porque ele tem essa autonomia, essa liberdade do salão parceiro, estão dentro da legislação, e esse contrato é homologado no sindicato da categoria. Perfeito. E isso, eu acho que de uns anos, tem uns 10 anos mais ou menos isso, né, doutora? Eu sei porque eu já fui da área. E eu acho que ficou bom para os dois lados, né? Para o empregado que vai lá, contribui ali com o seu MEI, para o empregador, inclusive por questões tributárias, né? Porque tem a prevenção aí nesse sentido também, né? Porque alivia a carga, né, tributária do salão e é feito um rateio mesmo de produção entre o salão e esse profissional parceiro. Então, existe uma relação mais equilibrada em empresas dessa área. Perfeito. Agora, doutora, para a gente sintetizar aqui, para o empresário que assiste ou quem... pequeno empresário, médio empresário, quem vai abrir uma empresa. Então, o que ele tem em mente, o que ele tem que ter em mente para já sentar com um advogado de confiança, para já planejar isso, que eu acho que no plano de negócios já tem que ter um advogado. Tem que ter. Né? Qual é esse passo a passo? Por onde ele começa? Se tem sociedade, acho que pela sociedade, né? Sim. Se tem sociedade, pela sociedade certamente. Então, um bom contrato social, um bom termo de acordo de sócios, feito sob medida. É uma empresa de prestação de serviço? Precisa ter um contrato confeccionado para aquela finalidade. Vamos ter funcionários, vamos ter colaboradores, como vai ser a implantação desse negócio? Regimento interno, código de conduta, no mínimo, que são os documentos principais, e aí começar a construir as políticas para sedimentar esse compliance. E uma coisa super importante, né, para o empresário, proteção patrimonial. Então, vamos isolar de risco o patrimônio construído da atividade empresarial. É a holding, né, Isso doutora? a gente faz com holding. E qualquer empresário pode começar a construir, porque é quando a empresa já está maior, ou a gente pode, ainda pequenininho, eu já vou colocar tudo na holding. Ainda pequenininho. Ai, para quem está assistindo, então vou pedir para a doutora falar um pouquinho o que é a holding, falar o beabá, que é o que vai garantir, porque o empresário trabalha tanto, né? E aí constrói, tem lá o seu apartamento com a sua família, ele não faz parte da empresa, ele não é dinheiro da empresa. É isso. Né? A holding, ela vai segurar o dinheiro da empresa. E são camadas de proteção, né? Até chegar em você, no empresário. É claro que você vai fazer tudo certo, não é para fugir de nada, né, doutora? Mas é para proteger sua família, sua casa, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque às vezes a gente fala com muitas mulheres empresárias assim, e que nunca ouviram falar do que é uma holding. É importante a sua colocação, porque a holding não é para fazer nada errado. Exato. Não serve para fraude, não serve para evasão fiscal, não é para fazer coisa errada. Muito pelo contrário. A holding serve para proteger o patrimônio familiar, tirar do risco da atividade empresarial mesmo. Uma coisa muito importante a partir do ano que vem, nós teremos o fisco muito mais atento, por exemplo, para aqueles que alugam imóveis. Então, quem tem imóvel, às vezes, eu comprei um estúdio para alugar, eu tenho uma casa pequenininha que eu uso para alugar para complementação de renda, mas eu não declaro no imposto de renda. Então, essa também é uma das vantagens da holding. A partir do ano que vem, todo mundo tem que declarar, porque a Receita vem com lupa para o ano que vem. Ela usa inteligência artificial, tem cruzamento de dados, então todo mundo vai ter que tributar. E quando a gente tributa na pessoa física, a partir da reforma tributária, aumenta a nossa carga. Quando a gente tributa na pessoa jurídica, a gente diminui quase que pela metade. Então a holding também nos ajuda nisso, economia de impostos, isolamento de risco, porque o seu patrimônio fica protegido
da sua atividade empresarial, que a gente sabe que tem risco de ação, trabalhista, fiscal, tributária, e isso aumenta o risco do empresário, aumenta a sua carga, seu ônus, e o seu patrimônio que você construiu está protegido. Também evita os impostos da sucessão. Então, se o pior ocorrer, os seus filhos não vão passar por um inventário, que é doloroso, custoso e demorado. Nossa, quem passa por inventário, quem já passou, sabe, né? O quanto que é onoroso. É sofrido. Muito. Então, a holding também evita que isso venha a ocorrer. Tem uma série de benefícios, tanto para a economia tributária, como para a proteção patrimonial e também para facilitar a sucessão. Perfeito, porque quando a empresa sofre alguma ação, seja ela qual for, tributária, trabalhista, ela vai para a holding. Não, quando a empresa sofre um processo, por exemplo, a empresa vai responder, o CNPJ da empresa. Isso. Aí, digamos que é uma ação trabalhista. Se esse CNPJ da empresa não tiver dinheiro suficiente para pagar uma condenação, o que ocorre? Desce para o CPF dos sócios. Tá. Então, a justiça começa a buscar patrimônio no CPF dos sócios. Então, você se coloca em risco. O empresário está constantemente em risco. Essa é a verdade. E quando você tem uma holding, o seu patrimônio está separado, como se você tivesse dois blocos diferentes. Então, você evita que essa perseguição patrimonial atinja o patrimônio que você construiu. Ele vai para a holding. O patrimônio vai para a holding, mas o risco fica aqui, ó, barrado. Fica na empresa e se a empresa não tiver dinheiro, vai para o CPF do sócio. Mas aí, como tem o seu patrimônio está todo lá na holding, você tem mais tempo de se prevenir, de conseguir levantar o dinheiro. Não significa de se organizar, a holding não é feita para você burlar suas obrigações. Não chegar em você, vai chegar em você. Muito pelo contrário. Mas você vai ter mais tempo de se organizar, não é isso, doutora? Você tem tempo de se organizar. E aqui, quando a gente coloca na holding, a gente já prepara a sucessão. Então, se chegar em você, você não é dono de nada que está ali. Porque o patrimônio que está ali, hoje, quem é proprietário é um CNPJ e quem é dono do CNPJ, os seus sucessores. Mas você tem o usufruto de todo aquele patrimônio. Então, fica um amarrado no outro. Ah, meu filho pode vender? Não, não pode. Porque a gente coloca várias cláusulas de proteção também. Perfeito. Então, o ideal, gente, é que vocês procurem um advogado e vá fazendo aos poucos. Porque, como a doutora disse, ser empresário é risco. Mas dá para você se proteger, se blindar e fazer certo. Para não correr tanto risco, né? Para o risco ser minimizado. Riscos a gente vai correr sempre, gente. Saiu na rua é risco. Mesmo quando você corre risco, você sabe qual é o risco que você está correndo. Então, é saber onde está colocando o pé. E aí você consegue trabalhar com muito mais segurança e tranquilidade. Tendo muito mais previsibilidade de lucro, inclusive. Perfeito. E aí, gente, é ter menos medo de empreender. Porque quando a gente tem a informação correta, empreender sempre dá medo, né, doutora? Acho que você atende muitos empresários. Sim. Todos eles têm medo. Sim. Mas com pessoas capacitadas ao lado, com informação, você se blinda também, né? Faz a sua blindagem, como a gente disse aqui no programa. Vou deixar aqui para vocês o Instagram da doutora. Lá ela coloca muitos conteúdos, né? Muito conteúdo para a gente aprender e para a gente, de repente, ter um insight, porque tem coisas que, infelizmente, ficam perdidas ali, né, nas aberturas de empresas, né? E coisas óbvias, como um acordo de sócios, assim. Eu falo porque eu passei por isso, tá, gente? Eu não tive acordo de sócios. E aí a gente aprende na dor. Pra que você vai aprender na dor se você pode aprender antes, e sai mais caro. E sai mais caro, exatamente. Obrigada, doutora, por ter vindo ao programa. A gente amou. A gente pode fazer mais entrevistas, assim, com mais detalhes. A gente pode ir bem profundo no de sócios, né? E a gente pode ir na prevenção mesmo, nesse tablado aí para o empresário se sentir mais seguro. Ai, conte comigo, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada mais uma vez, a gente amou. E sabe o que eu vou pedir pro pessoal de casa? Compartilhar, gente, porque isso aí é informação valiosa, bacana, para você tirar a dúvida com seu advogado de confiança. Mais uma vez, vou pedir para colocar aqui o @ da doutora para vocês verem, para vocês poderem se inspirar. Lá tem alguns exemplos, alguns casos que você traz também. Tem alguns viralizados, viu? Que eu já vi, né? No TikTok. Obrigada mais uma vez, Obrigada, viu, doutora?
E, gente, eu vou ficando por aqui com esse programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco. Ou se você conhece alguém que precisa dessa informação, compartilhem. A gente volta amanhã, mesmo horário, com vocês aqui. Obrigada, Politex. Obrigada, Tissara, mais uma vez, toda a equipe. Obrigada pela audiência. E não esquece, hein? Compartilha, eu te espero lá no meu Instagram também. Beijo, até mais.